Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Romanos, capítulo 7, por favor. Romanos, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Que diz o seguinte: Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido, enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Nós damos continuidade ao nosso estudo, à carta de Paulo aos Romanos, e nós vimos alguns pontos que vale a pena a gente destacar novamente, desde o capítulo 1, onde Paulo cita o Evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, onde nós éramos condenados por causa do pecado que habita em nós, por causa da lei de Deus que foi manifesta a toda a humanidade, e por causa da nossa rebeldia, onde nós vemos que não é apenas uma questão da gente não conseguir cumprir com os mandamentos de Deus, senão que existe uma revolta dentro do coração do homem por causa da consciência que Deus nos deu, de acordo com a lei. Ah, o homem não tem para onde ele fugir, o homem não tem por onde ser consolado, o homem não tem como ele se esconder, porque Deus está em todo lugar. E essa consciência é algo que nos persegue. E é por isso que a maioria das pessoas que elas não amam a Deus, as pessoas que não creem na sua palavra, elas têm assim essa aversão pelas coisas de Deus e pelo próprio Deus. Porque talvez o pensamento delas é: porque eu não sou livre dessa consciência que me pesa. E isso Paulo descreve muito bem no capítulo 1 e no capítulo 2 de Romanos. E aí nós chegamos no capítulo 3, onde ele começa a falar das boas novas, da salvação, onde ele começa a falar da nossa justificação. É interessante destacar que ele fala no versículo 19 do capítulo 3, ele fala que a lei não vem para nos salvar, mas a lei veio para calar todos os homens. Veio para fechar nossas bocas, porque não há motivo para a gente se vangloriar perante Deus. Não é pelas obras que nós seremos salvos. E no versículo 20 ele fala que da mesma forma a lei não salva, mas ela traz a consciência do nosso pecado. Então, se a gente olhar para os mandamentos, eles não têm assim a intenção de trazer salvação, nunca teve. Nem mesmo no Velho Testamento, nós já falamos sobre isso, né? Nós temos aqui o ensinamento que a nossa justificação é pela fé, somente pela fé, e não existe a observância da lei. Não é um ato que depende de nós, assim, entre aspas, né? E seguimos no capítulo 4, onde Paulo vai falar da promessa de Deus a Abraão, onde ele seria pai de muitas nações, ele seria abençoado, ele seria bênção, e ele daria início
a tribo que nós chamamos de Israel, a nação de Israel. Mas a palavra diz, Paulo diz que Abraão, ele não foi justificado pela lei, até porque naquele tempo não existia lei. Abraão veio antes de Moisés, mas é porque Abraão creu. Isso lhe foi imputado como justiça. Então Abraão, ele foi aceito por Deus pela fé nas promessas que Deus fez na vida dele. E ainda no capítulo 4, Paulo vai dizer que a lei provoca a ira de Deus. Nós lemos ali no capítulo 1 e no capítulo 2 que vai falar sobre a questão da ira de Deus, que é a consequência do pecado sobre a humanidade. E essa ira não é um simples ato de alguém estar nervoso, alguém estar com raiva, porque você não fez aquilo que a pessoa te pediu, mas a ira eterna é o castigo de Deus para todo aquele que virá as costas para ele, todo aquele que não se arrepende dos seus pecados. E isso, Paulo é muito categórico ao afirmar, juntando com a questão de que a lei não salva, mas a lei provoca a ira. E chegando finalmente no capítulo 5, é engraçado que Paulo vai dizer que a lei ressalta o pecado. Ou seja, a lei veio para aumentar o pecado. É o que diz no versículo 20, onde o pecado foi ressaltado de acordo com a lei, mas onde transbordou o pecado, superabundou a graça. E aí apresenta a graça salvadora por meio de Jesus Cristo. E aí, apresentados a toda a teologia salvífica de Paulo, né, que nós chamamos na teologia de soterologia, nós estudamos a salvação por meio dessa carta. A partir do capítulo 6, Paulo começa a falar sobre a vida em santidade, a busca pela santidade na vida do cristão. Eu poderia estender mais o capítulo 6, falar de mais coisas, mas a gente vai ficar muito tempo, já faz sei lá quantos meses estamos falando aí sobre Romanos. A intenção é terminar todo o livro, né? Eu recomendo muito que você leia o livro de Romanos em casa. O livro de Romanos é uma carta. E como que você lê uma carta? Você não vai ler uma página por dia. Você não vai ler um parágrafo e depois você vai parar e depois de 2 dias você vai ler. Como você lê uma carta? Se existe uma pessoa que você ama, que está lá do outro lado do mundo, vocês ficam separados aí pela questão geográfica e ela escreve uma carta para você, o que você vai fazer? Você vai parar tudo e você vai sentar e vai ler até você terminar essa carta, não é verdade? Vocês concordam comigo? Então as cartas que nós temos no Novo Testamento, é recomendável que você lê elas por inteiro, para você saber o conteúdo dessa carta. Não é somente a gente, não, eu vou ler só um capítulo. Ai, mas eu não tenho tempo, eu não vou falar sobre isso hoje. Mas é importante que a gente preze pelas leituras, né? Se você pegar as outras cartas, são mais curtas. Por exemplo, a carta aos Filipenses são 4 capítulos, primeira carta aos Tessalonicenses são 5 capítulos, a carta aos Efésios são 6 capítulos. Então são livros curtos, são cartas curtas, nos quais a gente pode se dedicar à leitura de todo o capítulo. Romanos realmente dá um pouco mais de trabalho, porque nós falamos sobre a questão da igreja de Roma, que era uma igreja que Paulo não conhecia ainda, mas ele sabia das dificuldades de ser corpo de Cristo no primeiro século, então ele escreve com uma prévia da sua visita para ensinar o povo de Roma. Então, capítulo 6, Paulo vai dizer que nós somos livres do pecado, nós somos mortos para o pecado, nós não precisamos mais nos submeter ao domínio do pecado em nossa vida. Falamos sobre a questão dos pecados que nos perseguem, dos nossos pecados de estimação, que nós não conseguimos nos arrepender. Nós falamos sobre essa questão da gente se separar desse mundo para a gente buscar uma vida de santidade e consagrar o nosso coração a Deus. E aí Paulo vai falar de santidade até o capítulo 8. E nós estamos no meio dessa jornada, no capítulo 7, onde Paulo vai falar sobre a questão da lei e
trazendo uma comparação com o casamento. O capítulo 7 ele tem duas partes. A primeira parte vai justamente falar sobre essa questão, né, sobre a morte, a nossa morte perante a lei. Nós morremos para a lei mediante Jesus Cristo. Ele vai falar isso fazendo-se uma comparação com o casamento. E a segunda parte, ele vai falar sobre a razão pela qual nos foi dada a lei, onde ele vai falar sobre a consciência de que foi desperta nele, né? A questão da cobiça, não porque antes ele queria cobiçar, mas é por causa das proibições. Aí ele vai falar sobre a luta interior do ser humano em relação à lei de Deus. Mas hoje, especificamente, eu gostaria de falar somente essa primeira parte, porque vai ficar um pouco extenso. Mas enfim, levando em consideração a todos esses pressupostos aqui, onde Paulo vai falar sobre salvação, a gente tem que entender que Paulo está escrevendo para judeus. Paulo está escrevendo para judeus que se converteram ao cristianismo, e Paulo está escrevendo para os gentios, seja romanos, seja gregos, seja europeus, enfim, todo tipo de pessoa. Mas a questão era o contexto da época, onde as pessoas, no momento de culto que nós estamos aqui, elas não tinham a Bíblia, elas não tinham o Novo Testamento. Então, qual era a regra de vida e de conduta da igreja no primeiro século? Era o Velho Testamento. Eles liam o Pentateuco, eles liam a lei de Deus, eles liam os profetas menores, os profetas maiores, eles liam os salmos, liam os provérbios, eles liam o Velho Testamento no culto. E aí eles têm ali toda uma saturação em relação à lei, em relação a esse período em que se existia o quê? Uma vida regrada nos 10 mandamentos. E aí Paulo vai começar escrevendo, dizendo que não é a lei que nos salva, que a lei não nos traz justiça perante Deus, que a lei não traz perdão para os nossos pecados. Então isso levantou um certo questionamento em relação aos crentes, que poderiam perguntar a Paulo, e justamente por isso ele escreveu o capítulo 7, para falar sobre essa questão da lei. Então, no versículo 1, vamos ler novamente? Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ela vive? Paulo vai falar sobre a questão da vontade de Deus no Velho Testamento, né? E era expresso para os judeus, era expresso para o povo de Deus, que a lei era um caminho para a santidade. Porque a lei era perfeita, a lei era santa, a lei é boa, a lei é justa. E isso era uma coisa que trazia esse conflito entre os judeus do primeiro século, os judeus convertidos no caso. Então, nós temos que entender que nós estamos presos à lei desde quando? Desde que nós nascemos. Paulo está dizendo: acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto vive? E quando nós temos vida? Quando nós nascemos. Desde que nós nascemos, nós temos a obrigação de cumprir a lei perante Deus. E isso ninguém escapa. E essa é a consciência que nos pesa enquanto nós vivemos mesmo sem conhecer a Deus. Desde o nosso nascimento até a nossa morte, nós temos a obrigação com Deus de cumprir a lei. Independente se estiver dormindo, se estiver acordado, se você souber, se você não souber, não há um segundo sequer que você é desprovido dessa obrigação perante Deus. É isso que Paulo está dizendo. Portanto, nós já nascemos condenados. Mas uma criança que não tem consciência,
é, é uma coisa assim que me faz pensar. Sabe, não estou dizendo que Deus vai mandar para o inferno crianças que não têm consciência, que não tiveram oportunidade de conhecer a graça de Cristo. Mas é uma coisa para a gente pensar do quão grave é a nossa situação. Se nós desobedecemos a lei, Paulo já nos ensinou que a lei suscita a ira. A lei desperta a ira de Deus e nos condena. Quando nós pegamos ali os mandamentos, não terás outro Deus, não farás ídolos para você, não tomarás o nome do Senhor em vão, tirarás um dia, guardarás o sábado, honrarás teu pai e tua mãe, não roubarás, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás e não darás falso testemunho. 10 mandamentos. A gente consegue cumprir? A gente não consegue. E mesmo que a gente consiga cumprir um mandamento que seja, Tiago 2,10 vai falar, aquele que cumpre um dos mandamentos, mas tropeça em outro, ele tropeça em todos. Então, se você ama a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, mas você mente, você já tropeçou em todos os outros mandamentos. Se você não consegue guardar o dia do Senhor, você já quebrou todos os mandamentos. Então existe esse conceito em que eu não estou falando sobre essa questão, né? Eu estou falando da questão moral, da nossa questão, da nossa situação mesmo, como seres humanos perante Deus. E é interessante que Paulo vai dizer que a questão da lei não era somente para os judeus, mas todos os povos da terra, eles tinham a obrigação de cumprir com a lei de Deus. Isso ele fala no capítulo 2, onde até mesmo os gentios, até mesmo os gregos, eles estavam dentro do domínio da lei, porque a lei não foi dada somente nas tábuas de pedra, mas a lei ela foi gravada no coração do homem. E é por isso que todos nós temos esse senso de justiça. Quando a gente é injustiçado, nós sabemos, dentro do nosso coração nós sabemos que aquilo está errado. Quando uma pessoa mente para nós, como é que você se sente? Quando a pessoa mata alguém que você ama, ou pensando no aspecto que Jesus fala, que não é somente tirar a vida, mas é você ofender uma pessoa, você está matando a pessoa. Se uma pessoa mata você, como é que você se sente? Se uma pessoa adultera contra você, como é que você se sente? São essas coisas que a gente precisa pensar. Quando a gente deixa de fazer, talvez não seja pesado. Não, mas é só uma mentirinha. Mas quando o mal está sobre nós, nós temos a consciência. Todo ser humano tem a consciência porque a lei de Deus foi gravada no coração do homem. Todos estamos debaixo da lei. E todos nós estamos condenados. Não há como escapar. Não há como fugir do domínio da lei enquanto estivermos vivos. Qual é o único jeito de estarmos livres da lei? O que Paulo disse? Vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto vive? Então, quando estamos livres da lei? Quando morremos. A morte é o único fator que desfaz todas as leis. Todas. Se a gente morre, não tem por que a lei estar dominando sobre nós. E aí nós vamos entender mais um pouco, versículos 2 e 3. Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada ao seu marido, enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto o seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Paulo faz uma analogia ao casamento.
E aqui eu gostaria de destacar o seguinte: é interessante que ele escreve dando o exemplo da mulher. Porque muitos poderiam ler a Bíblia, esse trecho especificamente, e falar que Deus é machista. Ah, mas está dizendo só a mulher que quer se casar com o outro, significa que se o homem quiser casar com outra, ele pode porque vocês cristãos são machistas. Não. Vamos entender, por isso que a gente precisa saber interpretar o que a Bíblia está dizendo. Por que Paulo ilustra o casamento? Para falar a questão da lei sobre a vida do homem. Primeiro ponto. Está dizendo que tem uma mulher que já é casada. E que existe a possibilidade da mulher se casar com outra pessoa, considerando ou não que o seu marido morra. Se ela se casar enquanto seu marido ainda estiver vivo, ela será adúltera. Se o seu marido morrer, como a morte desfaz todo o contrato, então a mulher está livre da lei do casamento. E ela está livre para se casar com outra pessoa. Ponto. Por que Paulo faz a ilustração dessa forma? Eu não sei se vocês entenderam o que Paulo está querendo dizer. Quem é a mulher? A mulher, no caso, somos nós. Na figura de linguagem, quando a gente vai interpretar a Bíblia, em alguns aspectos, quando a Bíblia fala de mulher, representa a igreja, representa nós. Isso é uma forma da gente poder ver, para poder saber o que Deus quer nos ensinar. E quem seria então o marido? Que essa mulher está casada? Ela está casada com a lei. Nós estamos casados com a lei. Por isso é que desde o nosso nascimento nós temos a obrigação com a lei. E o casamento é um contrato, vamos dizer assim. A gente fala das coisas bonitas do casamento, eu não tiro, não excluo isso, mas se for para parar para pensar, mesmo na lei cívica, o casamento é um contrato. Então nós temos um contrato com a lei, enquanto estivermos vivos. E quem é o outro? Quem é o outro que a mulher quer se casar? Está dizendo que, né, a mulher está casada com um e que existe a possibilidade de se casar com outro. E quem é esse outro? Jesus. Mas você está falando então que se eu for para Jesus eu vou ser um adúltero? É mais ou menos assim que funciona. Teologicamente é assim que funciona. Mas aí a gente vai entender o porquê. Deus, ele quis resolver o problema da humanidade. Deus, ele já sabia de todas as coisas, né? Vamos imaginar esse casamento. Vamos falar sobre o casamento. A lei é como se fosse aquele marido perfeccionista, aquele marido exigente, aquele cara que marca a hora para tudo. Nós vamos acordar 6 horas, nós vamos 7 horas, tem que estar o café na mesa. 7h30 a gente tem que estar saindo de casa. Quando eu chegar 11h30 eu quero o almoço pronto. Quando eu for para o banho eu quero minha toalha dobrada assim. Quando eu for para o meu trabalho a minha camisa tem que estar passada desse jeito que eu gosto. E quando eu estiver aqui a casa tem que estar limpa e arrumada do jeito que eu penso. Eita! Existem homens assim, tá? Eu conheço. E é aquele cara que só cobra. E ai da mulher que erra porque ele aponta o dedo, ele cai em cima. Fala, você é inútil, você não presta, você faz tudo errado. E tem mulher, né, que é meio desengonçada, sai derrubando vasilha, quebra as coisas. Minha mãe já, não vou falar mal da minha mãe, mas ela já queimou tanta camiseta minha, passando. Mas acontece, gente, faz parte da nossa vida. Agora o cara, ele condena, ele é rígido, ele é acusador, não demonstra misericórdia nem compaixão,
só critica sua mulher. Aí a mulher se cansa. Aí a mulher começa a olhar pro outro lado. Ela começa a olhar para outro homem. Eu não estou ilustrando casamento de ninguém, tá? Eu só estou falando um exemplo da Bíblia. Mas acontece, gente. A pessoa se cansa de casa. E ela quer olhar para outra pessoa. Mas ela está presa ao quê? À lei do seu casamento. E nós olhamos às vezes para a nossa vida com Deus e olhamos como uma penitência. Pensamos que a palavra é somente acusadora, que é somente uma regra de proibições. É um conjunto de coisas que vem somente para nos condenar. Você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que isso, você tem que aquilo. E se a gente olhar para os fundamentos da lei, ela é basicamente isso mesmo. A lei não traz promessa. A lei não traz nenhum subsídio para nós. A lei não nos dá respaldo de nada. Simplesmente devemos o quê? Obedecer. Deus dá as suas promessas. Ele fala, bom, se vocês guardarem a minha lei no Velho Testamento, né? Eu estarei no meio de vocês, conduzindo o meu povo. Agora, se vocês não cumprem com a lei, eu não estarei presente. E foi o que aconteceu. Por quê? Porque humanamente é impossível cumprir a lei, né? Ponto. Agora, a gente começa a olhar para essa outra pessoa. Versículo 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos. Então, qual é a solução que Deus nos dá em relação à lei? Já que se a gente olhar para o outro, a gente está adulterando. Teoricamente, se a gente pegar o exemplo de Paulo, fala é para matar o marido. É como a novela da Rede Globo. Eu vou encher de rato, veneno de rato na comida dele, para ele morrer eu vou casar com outro. E a gente pensa da mesma forma, então Deus tem que tirar a lei. Eu tenho que fazer tudo o que eu quiser. Né? Eu posso fazer o que eu quiser, eu vou poder viver com Deus assim, porque eu não vou mais estar preso à lei. E não foi essa a solução que Deus deu para nós. Se a gente voltar para o capítulo 6, o que Paulo disse? Que nós não estamos mais sob o domínio do pecado, mas não é porque Deus destruiu o pecado, mas é porque nós fomos mortos. Deus nos matou para a gente poder estar livre do pecado, e é por isso que nós não somos mais escravos. Depois você vê lá o capítulo 6, versículos 14 e 15. E aqui no versículo 4 do capítulo 7, ele está dizendo a mesma coisa. A solução que eu vos dou, não é que eu vou matar a lei, mas eu vou matar você. Nós precisamos morrer para nós mesmos. Nós precisamos morrer para o pecado. E assim, consequentemente, nós morreremos para a lei. E aí nós estamos livres da lei. Para a gente olhar para o outro, que é Jesus. Só que olha, esse outro marido, ele é mais exigente do que a lei. Ele é mais exigente que o seu marido. No entanto, ele é um marido bondoso. Ele é compassivo, ele é complacente. Ele tem misericórdia, ele é encorajador. Ele dá bom ânimo. Ele é consolador, ele é ajudador. Diferente do outro que não ajuda, só aponta. E aí nós somos livres em Cristo Jesus. Vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Quando nós estávamos sob a lei,
Que fruto nós gerávamos? Nós dávamos frutos para a morte. Por quê? Porque a lei suscita a ira de Deus e a ira de Deus nos condena, então a lei nos leva à morte, nos dá fruto para a morte. Mas Cristo, Ele nos ajuda a darmos frutos para Deus. Por isso que em João 15 ele vai dizer: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês querem dar frutos, vocês precisam permanecer em mim. Sem Cristo nós não somos nada. É somente nele que podemos produzir os frutos que agradam a Deus. Somente com Cristo é que nós podemos viver essa nova vida. E é por isso que nós falamos de santidade. Não tem como buscar uma vida de santidade sem Cristo. Não tem como buscar uma vida de santidade sem a gente morrer. A gente fica olhando para o nosso passado, gente, o nosso passado ficou lá atrás. Deus pega todo o nosso histórico, todos os nossos pecados, sabe o que Ele faz? Ele joga no mar do esquecimento. Mas a gente fica sempre o quê? Matutando, a gente fica se autocondenando, se autojulgando. E ficamos presos. Nós não somos somente metodistas livres, mas também somos chamados a ser livres em Cristo. Essa liberdade que nós somos convidados a viver, e é nessa liberdade que nós teremos santificados. É uma vida onde o pecado não nos aprisiona, é uma vida onde a lei não nos aprisiona. Nós temos sim que nos esforçar para cumprir os mandamentos, entendendo que humanamente nós não vamos cumprir com todos, mas é a graça em nossas vidas que vai nos capacitar para a gente viver uma vida em obediência. O quanto você tem obedecido à palavra de Deus? Quando você vai fazer o seu devocional, você lê o capítulo, o versículo, o parágrafo, você aprende uma coisa nova. Mas o quanto você tem se esforçado para praticar aquilo que você aprendeu? Nas suas orações. O quanto você tem permitido Deus falar ao seu coração. Você ouvir a voz dEle, através da palavra. Para você saber o que você precisa fazer. A gente tem esse negócio que a gente quer desobedecer. Mas nós precisamos nos esforçar e fazer a nossa parte. No versículo 4, é expressa a grande sabedoria de Deus, onde Deus, Ele não anula o que Ele fez, porque a lei é boa, a lei é perfeita, a lei é a vontade de Deus para a humanidade. Nós não somos bons. Então Ele teve que matar aquilo que era mais frágil, e assim nós morremos em Cristo. Nós, Paulo disse em Gálatas 2:20, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. É a vida de Cristo manifesta no nosso coração, é que nos faz ter uma vida em obediência. E nós não precisamos mais obedecer ao pecado. Se tem algo que te assola, se tem problemas dentro de você, que te aprisionam ainda, hoje Deus está te convidando para você abrir mão disso, e você ter a certeza que você não é mais um prisioneiro, você não é mais um escravo do pecado, você não é mais um escravo da lei, você é livre. Deus liberta, na sua maravilhosa graça, basta a gente crer, e basta a gente se submeter ao seu senhorio, porque a lei se enquadra somente aos transgressores, e Ele nos mata para a lei. Esse é o ponto que nós precisamos levar para a nossa vida. E para fechar versículos 5 e 6, pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte.
Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Então Paulo vai discorrer melhor nos próximos versículos, que vai ficar para uma próxima oportunidade, onde ele fala que a nossa carne, a nossa paixão pelo pecado é desperta pela lei. Se você fala para uma criança, não toca nesse microfone, o que ela vai fazer? Ah, mas ela vai se coçar para tocar no microfone. E nós somos a mesma coisa. Nós somos a mesma coisa. Quando Deus fala que não é pra gente mentir, a gente quer mentir. Quando Deus fala que é pra gente guardar o dia pro Senhor, a gente não quer guardar, a gente quer fazer tudo pra gente. Quando fala que é pra amar somente a Deus, em primeiro lugar, a gente quer dividir esse assento com outras coisas, que não são Deus. E a gente vê uma série de conduta cristã que nós não queremos seguir, porque o nosso coração é inclinado para o mal. Infelizmente, nós teremos ainda essa inclinação para o pecado enquanto estivermos vivos, mas quando nos for manifestada a glória de Cristo em nosso corpo e a gente for elevado aos céus, é nesse momento que nós seremos completos na nossa salvação. Mas, nesse processo hoje, antes do nosso tempo de irmos para a glória, nós temos um processo chamado santificação. E a santificação, ela é todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Você está aqui, hoje estamos à mesa do Senhor, mas você confessar os seus pecados é todos os dias. Você agradecer a Deus é todos os dias. Você pedir a sabedoria dos céus é todos os dias. Você buscar a vontade de Deus para a sua vida é todos os dias. A gente precisa se esforçar como igreja, como filhos de Deus. Conhecemos a nossa identidade através da palavra. Conhecemos quem nós somos. E conhecemos quem nós podemos ser até que Ele venha. Então que eu e você possamos nos esforçar mesmo. Nos empenhar de fazer a nossa parte. E entender que esses pecados que nos consomem, mesmo a gente pensando que não podemos vencer, é uma oportunidade para a gente vencê-los. Então quero convidar você para se colocar na presença de Deus. Baixe suas cabeças, feche seus olhos. E agora pense. Pense naquilo que te assola. Quais são os pecados que eu tenho carregado? Quais são as falhas que parece que se repetem na minha vida? Mesmo eu sabendo, mesmo eu entendendo, mesmo eu aprendendo nas escrituras, mesmo tendo a consciência que tudo isso é errado. Qual desses erros tem me perseguido? E parece que a minha vida não muda. Parece que eu continuo sendo escravo dessas coisas. Parece que eu continuo sendo escravo do pecado. Parece que eu continuo sendo escravo da lei. Mas hoje Deus, Ele quer abrir os seus olhos. Deus, Ele quer abrir o seu coração. Para dizer, não, você não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo da lei. Deus te libertou com a pessoa de Jesus Cristo. E é nele que nós podemos ter essa esperança de que teremos uma vida transformada, uma vida renovada. E assim eu e você poderemos buscar uma vida de santidade que agrada a Deus. Porque a palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E nós queremos ver ao Senhor, nós queremos estar na sua presença. Deus eterno, soberano, poderoso, nós nos colocamos na tua presença nessa manhã. Queremos nos arrepender, Senhor, dos nossos pecados. Queremos confessar toda a nossa culpa diante do Senhor. E muitas vezes somos levados, Pai, a um caminho de morte, a um caminho de aprisionamento, porque não conhecemos a tua palavra, porque não sabemos como fazer.
Porque muitas vezes nós não temos a vontade, Senhor, de estar na Tua presença. Muitas vezes nós queremos somente algo para nos consolar. Queremos algo somente para massagear o nosso ego. E esquecemos que o Evangelho não diz respeito de nós mesmos, mas diz respeito do Senhor. Pedimos, Senhor, pelo Teu renovo. Pedimos pela Tua transformação. Pedimos pela Tua misericórdia, Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha mudar aquilo que está no nosso coração. E assim a gente possa ser renovado, Senhor, com uma firme vontade, com grande desejo, Senhor, de estar na Tua presença, de buscar a Tua face todos os dias, de a gente tirar o nosso tempo para a nossa devoção a Ti, Senhor, seja a nossa leitura bíblica, seja nossas orações, tudo aquilo que nós precisamos para estar buscando uma vida de santidade, para poder estar na Tua presença. Deus, nós não conseguimos, Pai, humanamente é impossível, mas nós sabemos que pela graça tudo faremos. Sabemos que pela Tua presença nós conseguiremos e nós queremos alcançar tudo isso que o Senhor disse que nós podemos alcançar pelo poder da palavra, Senhor. Por isso, cria em nós um coração desejoso a Te servir. Cria em nós, Pai, esse coração voltado para as coisas do alto. Cria em nós um coração inclinado, Senhor, para a Tua presença. E assim o Senhor possa edificar a Tua igreja. O Senhor possa nos fortalecer. O Senhor possa nos usar em tudo aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas e a Tua glória seja manifesta através de cada um de nós. Eu peço por mais uma semana na Tua presença. Eu venho pedir que o Senhor possa derramar as Tuas bênçãos sobre a vida dos meus irmãos, que as Tuas mãos se imponham sobre eles e o Senhor possa abençoar em tudo o que a gente vai fazer por mais uma semana. Coloca os nossos compromissos, nossas responsabilidades, tudo aquilo que nós nos dispomos a fazer, com o nosso trabalho, com nossos estudos, com cuidado, Senhor, com a nossa família, em todas as coisas, Pai, que o Teu nome seja glorificado e que a Tua vontade, ela venha a ser feita através de nós. Que assim o Senhor possa se alegrar conosco, o Senhor possa prover as nossas necessidades, sejam elas financeiras, sejam elas emocionais, sejam elas mentais, sejam físicas, seja, Senhor, de tudo aquilo que nós precisamos, que a Tua presença seja conosco e assim nós possamos nos alegrar, Senhor, sabendo e crendo que é o Senhor que provê todas as coisas para a nossa vida. E assim o Senhor também possa abençoar os enfermos, visitando, Senhor, nessa manhã, derramando poder, Senhor, da Tua cura e da Tua salvação, Senhor. Que assim todos possam conhecer o Deus de milagres, o Deus, Senhor, que salva, o Deus que é eterno, o Deus que é soberano. E que assim a Tua igreja possa realmente levar a pessoa de Deus para todas as pessoas da nossa comunidade. E assim nos dê um domingo na Tua presença, mais o restante desse fim de semana na Tua presença, e por tudo nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Oramos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a consolação do Espírito Santo esteja com vocês hoje e para sempre. Amém e amém.